Quem achou, diga amém. Isso. Vamos lá. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concede, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém, igreja? Amém. Quando eu fui ler esses salmos, algo me chamou a atenção. Quando a gente fala de gratidão, a gente precisa também entender que a gente precisa ser grato também nos momentos difíceis, né? É difícil, é um desafio, mas é algo que Deus deixou para nós. Eu acredito que todo mundo aqui já viveu dias difíceis. Inclusive, a gente está vendo agora no Tadel sobre desertos, e realmente todo mundo já passou por um deserto ou ainda vai passar por ele, né? E vários desertos, muitas vezes, são para nos curar, para tratar algo que ainda não está bom, que Deus ainda precisa dar uma mexidinha. E, se porventura você, né, está passando por um momento difícil, por um momento de tribulação, tenha plena certeza que você tem um pai, e um pai que nunca vai te desamparar. Ainda que seja difícil, ainda que os dias sejam difíceis, o nosso pai está ali do nosso lado. Ele realmente cuida, ele traz a provisão, ele acalma o nosso coração. Então, assim, o que eu quero deixar de recado para você? Se hoje você está passando por um momento difícil, tenha plena certeza que Deus, ele está no controle de tudo. Ele está fazendo de tudo e sempre o melhor para nós. Então, assim, ainda que seja difícil, louve o nome do Senhor, engrandeça o nome dele. Ah, meu Deus, nossa, meu dia está difícil hoje. Glória a Deus, amém. Essa semana eu tive uma semana desafiadora. Já estou 4 dias sem internet, gente, em casa. E eu trabalho, é desafiador. É prova. E realmente, olha, acabou na quarta-feira. Não deu, por volta de meio-dia, gente. Aí, o que eu fiz? Eu estou trabalhando com a minha internet no celular. Eu roteio, né, para o computador. Mas é muito difícil, que eu não posso acessar um vídeo, eu não posso estudar, não posso fazer praticamente nada. E aí, o técnico ficou vir amanhã, em nome de Jesus. Mas, assim, você passa por esses momentos daquele desespero, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu tinha defesa para colocar no sistema, né? Era 9 horas da manhã, audiência. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas assim, ainda assim, Deus, sim, ainda assim, Deus é bom, Ele está ali. Então, assim, eu sentia, né, a todo momento, Ele está cuidando. Eu tinha a equipe, né, que a gente trabalha em equipe, então, eles me deram o suporte que eu precisei. E assim, deu tudo certo, graças a Deus. Então, assim, nos dias difíceis, louve o Senhor. Amém, igreja? Eu gostaria de orar com vocês, bom? Para a gente iniciar. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos agora diante da Tua presença.
presença, Pai. Senhor, desde já nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia pelas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Pai, por estar aqui, Pai, na tua casa hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor faz por nós, meu Deus. Senhor Jesus, se em algum momento dessa semana, Pai, a gente murmurou, a gente reclamou, nós pedimos perdão, Deus. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Se em algum momento a gente entristeceu o Teu Espírito Santo nesta semana, Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque nós sabemos que nós temos um Pai misericordioso, que está cuidando de nós todos os dias, Deus. Pai querido, Pai amado, nós nos entregamos a Ti nesta noite. Pai, nós abrimos o nosso coração para Ti, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai, essa noite. Que a gente não saia daqui da mesma forma que a gente entrou, Pai. Que haja transformação, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu peço que o Senhor abençoe essa noite. Abençoe esse culto, Deus. Pai querido, fala com cada um. Está, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor derrame a Tua bênção sobre este lugar, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos, Deus. Cada um dos Teus filhos que estão desejosos pela Tua presença, Pai. Que não foi chuva, Senhor, que impediu que nós estivéssemos aqui, buscando a Sua santa e doce presença, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor fale conosco, Pai, e nos abençoe esta noite, Deus, com a Tua presença em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor também abençoe a pessoa que vai trazer a ministração nesta noite, que ela seja poderosamente usada pelo Teu Santo Espírito, Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos, Pai, estar atentos à Tua palavra, Pai, que a gente, Pai, aprenda, Deus, que a gente preste atenção, Deus, que a gente realmente saia daqui transformados, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Santo Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria de saber se alguém tem um testemunho para compartilhar. Amém. Glória a Deus. Pode vir. Paz, igreja. O nosso testemunho, ele começou 3 anos atrás, mas eu quero começar... Poxa, tô... Eu quero começar falando que a gente está aqui hoje, saudando a igreja com a paz. Para quem conheceu a gente há 3 anos atrás, diria que era impossível. Se a gente falasse daqui a 3 anos eu vou estar na igreja com a minha família, e da gente. A Melissa e eu, a gente se casou quando eu estava com 19 anos, ela tinha 18. A gente tinha passado por muitas coisas com a igreja, a gente tinha sofrido algumas coisas com a igreja, igual muitas pessoas sofrem, muitas vezes. E por conta disso a gente tinha um preconceito muito grande com a igreja. A gente vivia uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, aos caminhos de Deus. A gente criticava a igreja, criticava Deus, zombava de Jesus, fazia piadas com o nome de Jesus. A gente vivia uma vida que, enquanto a nossa filha estava dormindo no quarto, a gente estava na sala bebendo, fumando e fazendo tudo que a gente não devia estar fazendo ali. Até que um dia a Melissa teve a oportunidade de ir passar alguns meses com a mãe dela nos Estados Unidos, trabalhando, para juntar um dinheiro e voltar para cá, porque a gente estava no meio da pandemia, nós dois éramos profissionais autônomos, né, trabalhávamos na área da beleza, então a gente estava já alguns meses sem nem pagar o aluguel, a ponto de ser despejados, a ponto de não ter energia em casa, com pessoas levando comida na nossa porta, porque a gente não tinha como ir ao mercado. Então ela pegou a Maria Alice e foi para trabalhar alguns meses. E aí eu fiquei aqui, tentei o visto de estudante, tentei o visto de turismo para poder ir com elas.
mas foi negado. Só que alguma coisa dentro de mim gritava o tempo inteiro, dizendo que não vai ficar aqui. Você vai para lá, e vocês estando lá, a vida de vocês vai ser transformada de um jeito que vocês não imaginam. Mas eu não fazia ideia do que era essa voz dentro de mim que falava isso. Eu só olhei para a Melissa e falei assim: aonde você está, você conhece muita gente que foi de outros jeitos para os Estados Unidos. Então arruma o contato que eu vou também. Ela conversou com uma colega de trabalho que arrumou o contato de um coiote. E eu fui para os Estados Unidos atravessando a fronteira do México. Deus, Ele fez de um jeito que a gente não imaginaria. Eu fui para o México, eu fiquei 3 dias num hotel, com comida tranquilo, tudo certo, tudo de boa. Eu andei por 5 minutos na fronteira, eu não precisei atravessar deserto, nem nada. Os guardas que me prenderam foram super amigáveis, literalmente fazendo piada e conversando e rindo junto com todo mundo que estava ali junto comigo. E eu fui preso. Eu fui preso por 12 dias. Eu não fazia ideia de como orava. Nem a Melissa fazia ideia de como orar. Mas foi o momento que a gente falou, não, alguma coisa a gente tem que fazer. E a única coisa que a gente pode fazer é orar. Exatamente. Então, eu estava lá preso, a Melissa estava lá no norte, em Connecticut, eu estava preso no Arizona, lá no sul do país. Eu fui preso por 12 dias e eu comecei a orar. Eu acordava de manhã, eu rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria, que era o que eu sabia. Na hora do almoço eu rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria de novo. Na hora de dormir de novo, e eu falava: Deus, me tira daqui amanhã, ou hoje. Me tira daqui, eu quero sair daqui logo, quero encontrar as meninas logo. E a cada dia que passava, a ansiedade, tanto em mim quanto nela, aumentava. Na parede da cela onde eu estava preso, tinha pessoas que tinham deixado escrito relatos de que tinham ficado presos lá por 9, 12, 16, 20 meses. E o tempo passando e eu pensando, cara, quando que eu vou sair daqui? Mas e será que se eu vou sair daqui e vou voltar para o Brasil? Ou eu vou sair daqui e vou poder encontrar elas? O que vai acontecer? Até que um dia, o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, lá funciona assim: se você atravessa a fronteira, eles agendam para você uma corte no tribunal, e lá vai ser decidido se durante o seu julgamento, durante o seu processo, você vai responder dentro dos Estados Unidos ou fora dele. E eu tinha recebido a documentação quando eu atravessei a fronteira, dizendo que a minha corte seria em janeiro. Eu atravessei no final de novembro. Seria em janeiro, onde as meninas moravam. Então eu estava tranquilo, ok, eu vou sair daqui. Mas até que chegou um dia, já fazia 12 dias que eu estava preso, eu recebi uma papelada mudando isso. Mudando a minha corte para dali alguns dias, na mesma cidade onde eu estava preso. E na hora que eu recebi essa documentação, eu comecei a ter uma crise de ansiedade, começou a me dar muita dor no peito. E foi a primeira vez que eu falei, cara, eu não vou sair daqui, se eu sair eu não vou encontrar elas, eu vou de volta para o Brasil. E pela primeira vez eu deitei na cama, eu me cobri até a cabeça. E eu falei, Deus, você sabe o que você faz. Me tira daqui no seu tempo. Enquanto isso, pela primeira vez, a Melissa foi num culto em Connecticut. Pela primeira vez ela foi nessa igreja, ela foi à igreja desde que a gente tinha se casado. No mesmo dia, enquanto eu estava deitado na cama orando, ela foi no culto. E o pastor que estava pregando, ele estava contando a história de Pedro, de quando Pedro foi preso. E a igreja orava desesperada. Enquanto isso, ele já estava batendo na porta. E o pastor virou para a igreja e disse assim: tem alguém aqui com uma pessoa precisando de uma libertação, mas é uma libertação diferente, é uma libertação de uma cadeia física. E ele está mandando dizer que imigração nenhuma vai tirar de você o que é seu. Eu deitei depois de orar e eu dormi. E eu acordei, era 10:30 da noite, com um guarda batendo na porta falando: Miguel,
arruma suas coisas que você vai sair daqui hoje. De noite. A minha corte foi reagendada para dali alguns meses, foi reagendada para abril, lá onde as meninas estavam. Depois essa corte foi reagendada para dali um ano, eu não precisei ir até a corte. Depois ela foi reagendada mais uma vez para 6 meses à frente. E quando eu finalmente fui à corte, eles falaram, não, tá tudo bem, ano que vem você volta aqui e a gente vê. Nós tivemos 3 anos nos Estados Unidos. No nosso primeiro ano, a gente se converteu, a gente se batizou, a gente casou, finalmente, no papel e diante da igreja. Nós entramos para ministérios, nós começamos a adorar cada vez mais, começamos a orar em línguas, começamos a receber profecias da nossa própria filha. E nós começamos a tentar engravidar de novo. A gente tentou por 2 anos. E por 2 anos, a Maria Alice, nossa menina que hoje está com 6 anos, orou todas as noites. E ela dizia, eu vou ter um irmão. Um irmão que foi prometido para Melissa durante um culto. E que ela ouviu de Deus, você vai ter um filho. E ele vai se chamar Emanuel. Por 2 anos depois dessa promessa a gente tentou. E mesmo nas noites que a gente não acreditava mais e achava que tinha ouvido errado, a Maria Alice orou por nós. Até um dia que ela olhou para Melissa no final de outubro do ano passado, no começo de outubro do ano passado, ela falou para Melissa, mamãe, eu sei o dia que meu irmão vai entrar na sua barriga. Vai ser no dia 1 de novembro. No dia 1 de novembro, a Melissa sentiu uma cólica extremamente forte. E no dia 6 de novembro, a gente pegou o primeiro teste de gravidez positivo. Nós tivemos um acampamento em que nós fomos nós 3. Era um acampamento dos jovens da igreja. E já fazia alguns dias. Na época nós lutávamos contra um vício, né? Nós 2 usávamos o cigarro eletrônico. E já faziam alguns dias que eu estava tendo pensamentos extremamente depressivos e autodepreciativos. Toda vez que eu recebia um elogio da Melissa ou do meu chefe ou qualquer coisa, a minha mente falava para mim, eles estão mentindo para você. Você não é nada disso. Você não é o que eles estão falando que você é, você não acertou, eles só estão tentando te enganar. Eu já estava para entrar para o ministério de louvor e ele falava, você não tem que subir lá, você não é digno de ministrar nada. Você não é digno de estar lá em cima louvando. E na última noite desse acampamento, a gente teve uma palavra ministrada pelo pastor numa fogueira. E a primeira frase que o pastor disse naquela noite foi, quais são as vozes que você está ouvindo na sua mente? Você quer louvar, você quer participar, mas a gente está aqui numa roda, numa fogueira, está todo mundo louvando e você está cantando baixinho só para você. Quando que vocês vão deixar o Egito para trás, tudo que vocês viveram para trás, e viver o que eu tenho para vocês? Nós passamos muitas coisas nos Estados Unidos, muitas coisas. No nosso primeiro ano eu fui trabalhar na pintura, na Melissa trabalhando num salão de cabeleireira. Ela estava passando por uma barra muito grande, para uma chefe extremamente narcisista, que literalmente abusava da boa vontade dela. Ela chegava em casa chorando, de estresse, de cansaço. O meu trabalho estava muito ruim, eles estavam me pagando pouco e tinha muitos dias que eu não ia trabalhar. E lá, se você não trabalha um dia, você não recebe. Independente se for porque você estava doente,
porque a empresa não trabalhou. Se você não trabalhou, você não recebe. E o primeiro apartamento que a gente alugou, a gente morou por 1 ano nele, pagando todos os meses de aluguel atrasado, faltando comida dentro de casa. No auge do inverno, a gente ficou sem energia elétrica, então a gente não tinha aquecedor. Aquele inverno, a gente chegou a uma temperatura de menos 36 graus Celsius à noite. A gente ligou para a igreja e eles pagaram a nossa conta de energia. Eles arrumaram um pouco de comida para nós e ajudaram a gente como eles puderam. E foi na mesma época que a gente entendeu a importância de dizimar. Foi quando a gente começou a olhar um para o outro e falar assim: quanto a gente tem? $100, então dá de dízimo. É o que a gente tem? É o que a gente tem, mas dá. Porque se a gente está dando com alegria para Deus, Ele não vai deixar faltar na nossa casa. Quando a gente começou a fazer isso, Deus deu um novo emprego para mim. Um emprego onde eu não ia mais trabalhar na construção, eu não trabalhava mais no pesado, eu trabalhava dentro de um escritório, com vendas, com marketing, que é a minha área de trabalho hoje. Nesse trabalho eu ganhava um salário fixo de $900 por semana. E a Melissa foi trabalhar num lugar que ganhava a mesma coisa. Nisso a gente mudou para uma casa melhor, maior, conseguimos pagar nossas contas. E por não ouvir direito a voz de Deus, a gente abandonou nossos empregos e começou uma empresa do jeito totalmente errado. A gente levou 4 meses para conseguir o primeiro cliente. E foi quando os proprietários disseram que a gente não ia mais renovar o contrato da casa. A gente ia perder a nossa casa. E decidiu mudar de estado e descer para a Flórida. Quando a gente desceu para a Flórida, eu entrei em contato com uma empresa procurando emprego. E o cara falou: cara, eu não estou contratando, mas manda seu currículo. Vai que a gente precisa. Eu mandei meu currículo e ele me ligou no mesmo dia. Eu não estou contratando, mas eu gostei muito do seu currículo, do seu portfólio, então a gente vai fazer uma parceria. A minha empresa pega trabalhos de $30 mil para mais. Se for menos que isso, eu vou dar o projeto para você. Com isso eu comecei a trabalhar, a gente começou a juntar dinheiro, mas ainda passando muito aperto, muitas dificuldades, até que um dia uma mulher bateu na porta do nosso apartamento e disse que Jesus mandou entregar isso para vocês. E quando eu olhei, eram muitas caixas e sacolas de compras do mercado, com tudo que estava faltando na nossa casa. A gente foi morar junto com uma pessoa, onde a gente começou a passar muitas dificuldades, porque a gente perdeu essa casa também, lá na Flórida. Até que um dia a gente sentou junto e conversou e falou: viu, eu acho que o propósito da gente ter vindo para cá não era exatamente o que a gente estava pensando. O propósito da gente vir para cá não era a gente ganhar dinheiro e mudar totalmente a vida financeira da nossa família. O propósito da gente vir para cá é o que a gente já fez. Era descobrir quem é Jesus. Então a gente conversou, a gente orou e a gente falou para Deus: Deus, se você tirar a gente daqui e levar a gente de volta para casa, muitas pessoas vão ouvir o nosso testemunho, vão saber o tamanho da sua graça na nossa vida, e a gente vai abençoar e ajudar muita gente. Voltamos para o Brasil, graças a Deus. E hoje, graças a Deus, a condição de vida que nós temos permite a gente morar numa casa confortável para a nossa família, pagar nossas contas em dia, não passar vontade de nada no mercado e ajudar quem precisar de ser ajudado. Nosso filho chama Emanuel Efraim. Emanuel, acho que todo mundo sabe, significa Deus conosco. E Efraim significa: eu vou te honrar na sua terra de aflição. E diante de tudo que a gente já viveu,
o que antes era a nossa terra de aflição, é o que a gente tem para abençoar, para cuidar, para ajudar, e é a maior ferramenta que a gente tem para trazer mais almas a Cristo, que é a nossa história e o nosso testemunho. Era para a gente ter dado esse testemunho aqui 3 semanas atrás, mas nada é por acaso. E se a gente só deu esse testemunho aqui hoje, é porque é hoje que tem alguém aqui que precisava ouvir isso. Ele vê tudo, Ele está vendo tudo o tempo todo, Ele está vendo cada luta, cada medo, cada angústia. Ele está vendo tudo. Ninguém aqui está sozinho, ninguém aqui está separado. Na palavra diz que se até nós que somos maus não vamos fazer o mal para os nossos filhos, que dirá Deus que é bom, que dirá Deus que é puro e justo. Eu não sei quem precisava ouvir isso hoje, mas eu espero que tenha entrado no seu coração e que você saia dessa noite aqui transformado pela presença de Deus na sua vida. Eu não gosto de microfone nem de palco. É horrível estar aqui. Sou muito tímida. Mas aproveitando que eu estou aqui, como obediência de Deus, eu queria aproveitar que vocês são a nossa nova família e pedir um favor para cada um de vocês. Os Estados Unidos deixou muito trauma na nossa família. E principalmente, eu tenho tido muitas crises de pânico, de ansiedade. Está sendo muito difícil. Então, assim, eu queria pedir. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar na casa de Deus, né? Como é bom estar na casa do Pai. Como é bom estarmos aqui na presença do Senhor. Podermos sentir a presença de Deus. O seu irmão aí que está ao seu lado, que bom que você veio. Fala para o seu irmão, você é uma bênção. Aleluia. Você é uma bênção. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que vitória, que gostoso essa atmosfera de louvor na casa de Deus, né? Louvor abençoado, louvor bonito. Jesus está nesse lugar, a presença de Deus está nesse lugar, o Espírito Santo está nesse lugar. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode exaltar o nome do Senhor por isso. Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Amém, igreja? Glória a Jesus. Agradecer de todo o meu coração pela recepção que eu tive ontem. Começou ontem, no Rogério, na Emily. Aleluia, que bênção, né? Fizeram uma janta ali para mim e para a pastora. Foi uma bênção de Deus. Comidinha, ó, de primeira, sobremesa chique. Que bênção de Deus. Hoje tive almoçando, né, com a irmã Ângela, com os irmãos, na casa da Ariadne, do irmão José, a Vicky. Que bênção de Deus. Foi maravilhoso o dia de hoje também. É bom estarmos em comunhão, é bom estarmos, né, com o povo de Deus. É maravilhoso. Amém, igreja? Glória a Deus. Não fique com ciúmes, é só chamar o pastor, e o pastor está lá presente.
Não tem por que ficar com ciúmes, é só chamar o... Para com essa coisa de ciúmes que não vem de Deus, não. Não dá lugar para o inimigo. Só chamar o pastor, que o pastor vai e a pastora também. Vai ser uma alegria estar com vocês. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor é bom. Aleluia. Amém. Nós vamos orar um instante. Vamos ficar de pé. Vamos falar com o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Amém, igreja? Irmãos, sabe, muitas vezes se trava uma batalha para você não vir à casa de Deus, né, para você não se ligar com Deus, mas quando você determina, não, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou buscar o Senhor na minha vida, eu quero mais do seu poder na minha vida. Quando você determina isso no seu coração, coisas acontecem, amém? Aleluia. O diabo não tem direito de te afastar da presença de Deus. O diabo não tem direito de impedir que você o Senhor, amém? Glória a Deus. Então você está aqui nesta noite como um vencedor, como um vitorioso, que entende a importância de estar na casa do as primícias, aleluia, desta semana, e não só dessa semana, mas deste mês, a Deus, dizendo: estou aqui, Senhor, para te buscar. Os primeiros dias desta semana, o primeiro dia desta semana, primeiro domingo deste mês, eu estou aqui, Senhor, e vou permanecer na tua casa. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Que bênção de ter você aqui, que bênção, né? Às vezes, quem sabe, você está com luta, com uma dificuldade, né? Está com alguma enfermidade, mas é aqui que você vai ser curado, em nome de Jesus. Eu estou feliz de ver a Suzana aqui, glória a Deus, né? Glória a Jesus. Se estava com probleminha, né, na perna, se eu não me engano, mas Jesus vai operar uma grande obra na tua vida, eu creio nisso, amém? Então é isso, irmão, quando a gente para, opa, alto lá, vou pisar firme, vou buscar a Deus e vou tomar posse da minha vitória. Isso é que faz a diferença na vida espiritual. Glória a Deus. Testemunho glorioso, nós ouvimos aqui já testemunhos maravilhosos, né? Que bênção de Deus. Deus está agindo nesse lugar. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, fala conosco através da tua sagrada escritura, através da tua palavra, que esta palavra venha de encontro aos corações. Pai, que esta palavra traga vida, que esta palavra seja libertadora e transformadora. Renove as forças de cada um dos teus amados, que, Senhor, tu possas, Senhor, ministrar aquilo que precisa ser ministrado, tu possas soprar aquilo que precisa ser transmitido, Senhor. Sopra pelo teu Espírito Santo neste lugar, Senhor, a tua palavra, Senhor meu Deus, que quebra, Senhor meu Deus, que despedaça, Senhor meu Deus, a tua voz, a tua palavra é como a tua voz, que despedaça os cedros do Líbano. Senhor, eu creio em nome de Jesus, Pai. Senhor meu Deus, que tu podes fazer muito além do que imaginamos ou pensamos. Deus, dá-nos a sabedoria, dá-nos o discernimento, dá-nos, Senhor meu Deus, dá-nos do teu milagre, Senhor. Senhor, aquilo que foge da nossa alçada, aquilo que, Senhor meu Deus, não sabemos como, tu podes, tu tens o poder de mudar, de transformar circunstâncias. Fala conosco nesta noite, que esta palavra venha trazer restauração, cura, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, opera maravilhas, enquanto esta palavra for ministrada, que corações, Senhor meu Deus, que
sejam impactadas, que corações se rendam diante de Ti, Senhor, que haja, Senhor, cura, que haja milagres, que haja, Senhor, meu Deus, poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, amém. Podeis assentar, glória a Deus, aleluia. Nós podemos orar, intercessão, colocar as mãos sobre os enfermos serão curados. A palavra de Deus nos declara isso, não é? E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, em meu nome expulsarão demônios. Então Deus, Ele tem o poder de agir sobre todas as coisas, Ele é fiel, amém? Então já vi muitas pessoas serem abençoadas, serem restauradas, famílias serem abençoadas, né, pela imposição de mão, pela oração. Mas eu quero dizer algo mais: a palavra de Deus traz vida, ela traz restauração por si própria. Está entendendo isso? Eu estava vendo um documentário do Spurgeon. Spurgeon foi um jovem que recebeu um legado, né? Tinha na família pastores, né, que ministraram a vida dele, e ele com 15, 16 anos, ele começa a buscar e tem um encontro com o Senhor, no sentido de ser avivado, e começa a pregar a palavra novo, e começa a ministrar, e a palavra dele, né, aquele jovem começou a crescer no ministério. Estava vendo o documentário dele essa semana. Ele, quando ministrava, ele não era um pregador de orar, de colocar as mãos, de ministrar libertação, cura, mas enquanto ele pregava, pessoas eram curadas. Está entendendo? Amém? Eu creio que o Senhor está operando uma grande obra nesta noite, neste lugar. Aleluia. Nós e vamos fazer isso, vamos colocar as mãos, interceder, mas enquanto essa palavra for ministrada, enquanto você estiver recebendo essa ministração, o Espírito Santo, Deus já está agindo, já está realizando milagres neste lugar. Amém? Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa noite é sobre as 4 trocas de roupa de José. José, eu gostaria que você abrisse a palavra em Gênesis. José, ele foi um filho que foi obediente ao seu pai, e ele se distante dos seus irmãos, e no sentido de honrar, no sentido de temer a Deus, e ele foi, ainda que imaturo, inexperiente, mas ele foi abençoado por Deus. Amém? Ao longo da nossa vida, quem sabe, nós podemos até dificultar alguns processos, no sentido de que nós somos alvo do amor de Deus, e Deus quer fazer algo nas vidas, mas às vezes, quem sabe, por alguma postura nossa, por alguma postura imatura, quem sabe, isso já aconteceu com a sua vida, você, quem sabe, dificultou um pouco o processo, mas eu quero dizer para você que Deus vai cumprir a sua palavra, e se Ele tem uma promessa para ti, aquilo que Ele declara vai se cumprir em nome de Jesus, amém? Vai se realizar, aleluia. E quando eu falo das trocas de José, os momentos que ele recebe uma túnica, ele vai trocar uma roupa, e essas roupas, elas possuem significados, elas trazem uma representação, em dado momento da vida dele, elas vão representar algo, e assim, na nossa vida, há momentos que nós
viramos uma página, ao momento que nós passamos para uma nova fase, né? E é importante, quando nós estamos em Deus, quando nós permanecemos em Deus, a promessa dele vai se cumprir e nós vamos alcançar aquilo que está planejado pelo Senhor, amém? Diga glória a Deus. Abra aí, vamos lá, Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 a 3. Aleluia. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Irmãos, aqui o texto nos mostra que Jacó, começa a confeccionar uma túnica colorida, uma túnica bonita, uma túnica de manga larga, de manga comprida, e ele vai confeccionar isso, e isso tem um simbolismo muito forte. Isso representa que José, ele seria agora aquele que herdaria o dobro da herança em relação aos seus irmãos. Ele receberia a bênção da primogenitura. Por quê? Porque a bênção que era para Rúben, que era o irmão mais velho, né, foi tirada, né? A palavra de Deus nos mostra isso. A bênção que era para ser dada a Rúben foi retirada dele. Por quê? Porque Rúben, ele acaba dormindo com a mulher de seu pai. E aí Jacó, ele retira esta bênção, né? Retira esta bênção de Rúben. Aleluia. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Então, nós vamos ver isso nos capítulos anteriores. Se você vasculhar, depois eu estimulo você a ler esses textos, né? Porque provavelmente não vai dar tempo de a gente fazer todas as citações, mas então ele recebe uma túnica que representa, ele seria o líder entre os seus irmãos, né? Ele recebe isso por parte do seu pai, né? Então essa túnica, ela se torna uma túnica que representa uma posição de destaque. Diga comigo, uma posição de destaque. Amém? Aleluia. E para completar, ele tem um sonho, né? E onde que Deus fala com ele, Deus mostra, né, aonde que as estrelas que representam os seus irmãos, né? E o sol e a lua se curvariam diante dele. Também um feixe de trigo que estaria no meio, onde que os demais feixes de trigo, representando os seus irmãos, né, se curvariam diante dele. Os irmãos, ouvindo isso, todos os seus irmãos ficaram indignados, né? Por acaso nós vamos te servir? Por acaso vamos nos prostrar diante de ti? E trazem isso para o seu pai, e o seu pai guarda isso no seu coração, guarda aquilo no seu coração, né? Ele aquilo, e certa feita eles vão para o campo, e José ainda fica, e os seus irmãos vão, e ele vai ao encontro dos seus
os seus irmãos pegam e o lançam num poço, numa cova, num poço, ainda sem água, e jogam o seu irmão ali, né? E não vamos matar nosso irmão, vamos jogar aqui nosso irmão, pá, e ele fica lá no fundo do poço. Aí Judá diz: olha, não vamos deixar nosso irmão morrer aqui, é carne nossa, é nosso irmão. Vinha passando, estavam comendo, e vinha passando uma caravana de israelitas, e eles acabaram vendendo José por 20 moedas de prata. Ele é vendido, ele está sendo vendido como escravo, e ele vai para o Egito. E aí, eles pegam a túnica de José, a túnica está na mão, eles mancham aquela túnica de sangue de cabrito, e levam para o seu pai e dizem: uma besta fera, um animal, atingiu teu filho aí, e Jacó chora, Jacó lamenta, porque acha que realmente perdeu o seu filho, né? Então nós vamos perceber que os irmãos invejaram a posição, os irmãos invejaram José. Então ele entra em uma posição de destaque. Deus começa a fazer algo, e Deus tem um plano para a sua vida. Em suma, ele de alguma forma, ele ia chegar a uma posição de honra, mas as coisas se dificultaram, por ele compartilhar o sonho, né, com seus irmãos, por ele não ter a maturidade, por ele não ter, quem sabe, até mesmo respeito dos seus irmãos, pela sua inocência, mas ele acabou sofrendo. Imagine você lançado num poço sem água, jogado, o quanto ele não deve ter se machucado. A inveja faz isso, a inveja machuca as pessoas, a inveja faz com que as pessoas sejam jogadas até mesmo no poço sem água. E o propósito era que não só os sonhos de José fossem mortos, né? Então, vamos matar José, assim os sonhos dele morrem também. Muitas vezes querem acabar com os seus sonhos, né? Então, aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus planejou, vai se cumprir. Pode ter certeza disso, irmão. Amém? Glória a Deus. Sabe, Deus começa a fazer algo na sua vida. Deus começa a te colocar em uma posição de destaque, te dar uma túnica colorida, né? E vai ter sempre alguém que vai se levantar com a vida, e vai ter sempre alguém que vai tentar travar o teu sucesso, vai ter sempre alguém que vai tentar impedir você de avançar, você de prosseguir. Está compreendendo bem, irmão? Amém? Aleluia. Imagina um jovem de 17 anos, minha filha tem 18 anos, ele vai para uma terra que ele não conhece, vai como escravo, uma língua que ele não tem conhecimento, diferente do idioma que ele falava. Imagina a situação, né, onde que o abalo emocional, a distância, ele se afasta de todos aqueles que ele conhecia, ele se afasta de todos aqueles que eram a sua família, mas vai como escravo a uma terra que não é a sua terra. E ali, meu irmão, ali ele passa ele vai como escravo ao Egito, né? Mas antes disso, tentaram diminuir, tentaram mentir ele.
Olha quanta coisa aconteceu. Machucaram, ele foi machucado, mentiram sobre ele, diminuíram ele, valor a ele. Sabe? Isso que a inveja faz, né? Não, peraí, não pode ser, não, vamos tentar impedir, vamos tentar travar a prosperidade de José. E é isso que os irmãos fizeram. Irmão, aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando você é temente a Deus, quando você se coloca na presença de Deus, preste muito bem atenção, Deus, aleluia, de alguma maneira tem uma bênção reservada para a tua vida. Aleluia, se você teme a Deus, se você teme ao Senhor, Ele vai mudar a tua sorte. Amém? Ele vai trocar aquela túnica, aquela veste simples, por uma veste colorida, por uma, aleluia, de valor, uma veste que será um presente, um reconhecimento. Aleluia. Deus vai vir com honra sobre os seus. O que é muito importante é nós entendermos, é nós compreendermos, é nós termos o entendimento de como lidamos com essa bênção. Termos a sabedoria de Deus, a maturidade de Deus, aleluia, para não dificultarmos o processo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Era propósito de Deus de alguma maneira, né? Nós vamos ver a profecia sobre Abraão, sobre o povo de Israel, que estaria escravo no Egito por 400 anos, temos o texto bíblico que mostra isso, né? Então, José, de alguma maneira, foi um instrumento para que a profecia viesse a se cumprir. Mas, bem, esse menino, ele foi invejado pelos seus irmãos, e os seus irmãos tentaram travar, impedir a sua prosperidade, impedir a bênção de Deus. Mas quando Deus declara uma bênção sobre a tua vida, pode ter certeza, pode o mundo se levantar, pode as pessoas se levantarem contra a tua vida, mas nada vai impedir. Está entendendo isso? Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Às vezes pode ser pessoas próximas, pessoas do seio da tua própria família, dos teus familiares até mesmo. Mas o que importa é que o Senhor está agindo sobre todas as coisas, e a palavra dele é fiel. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Inveja existe, mas pastor, inveja existe? Existe. A palavra de Deus nos fala e ela nos mostra que existe. Então nós precisamos entender isso de um modo muito sábio. Amém, igreja? Aleluia. Nós precisamos compreender que realmente existe, e a inveja, ela características de tentar retirar a honra, de mentir, né? Isso é uma ação maligna de diminuir, de porque as pessoas não podem ver que algo você está recebendo, porque você está tendo uma posição de honra, uma túnica que Deus está colocando sobre ti. Aleluia. Essa túnica foi uma túnica de destaque, mas que acabou com que os seus irmãos fizeram tudo isso e foi parar no Egito. Amém? Como escravo. Aleluia. Irmãos, chegando lá, ele se destacar, ele começou sempre um coração fiel a Deus, e José, pode botar o tópico 2. José, ele foi sempre temente a Deus. E Potifar, o eunuco Potifar, chefe da guarda,
Amém, igreja? Né? Colocou ele sobre posição de honra sobre todo a sua casa. Quando a gente fala de eunuco, a gente pensa, né, que o eunuco é aquele que é biologicamente aquele que é castrado, né, e que porque cuidava das mulheres, eram os eunucos. Mas depois de um tempo, a palavra eunuco, que tem a sua origem no hebraico saris, né, não significa só castrado, significa oficial. Então, por isso que Potifar, né, que era eunuco, era casado, ele tinha uma esposa. Como é que alguém castrado pode ter uma esposa, né? Não tem jeito, mas é que ele era um oficial. E assim ele deixou José cuidar da sua casa, ele deixou José, né, cuidar dos seus bens. Amém? E aconteceu um determinado momento que a mulher de Potifar, ela se engraçou por José. José era de boa aparência, e ela começou a José e começou a desejar José, e numa dessas ela se põe, José, olha, eu sou dona de tudo isso aqui e tal, aquele negócio todo, tentando seduzir José, e José, né, ela começa a puxar a capa de José, começa a puxar as roupas de José, né, e José, ele deixa a roupa ali, né, ele acaba ficando nas mãos daquela mulher, e ele sai daquela situação. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. José, ele é um homem com seus princípios, fiel com seu líder, fiel com Potifar e primeiramente fiel a Deus. Está entendendo? E ele tem um coração consagrado, santificado, onde ele renuncia ao pecado, ele renuncia ao adultério, ele renuncia à prostituição, e ele não permite ser seduzido, e ele não cai na astuta cilada do diabo, porque o diabo ele não vem muitas vezes com cara de monstro, com cara de demônio, ele usa, né, pode usar uma mulher bonita, pode usar um homem bonito, ele vem com, como é que se diz, com um sapatinho de algodão. Então ele é sutil, e ele foi tentar José, mas José estava firme nos seus princípios. Diga glória a Deus. Fala comigo, santidade, consagração, vida ao Senhor. Irmão, certamente esse momento que aconteceu na vida de José foi o resultado de uma intimidade, de um relacionamento com Deus, de uma caminhada com o Senhor. Não é da noite por dia. Se ele não tivesse preparado, se ele não tivesse na presença de Deus, certamente ele poderia cair, ele poderia deixar seduzir pela proposta do diabo. Está entendendo? Quem está compreendendo, diga amém. Irmãos, aleluia. E eu entendo o seguinte, aleluia. Deus, ele pode fazer na nossa vida. A gente pode passar por situações onde que comece o destaque, tentam impedir esse destaque, e daqui a pouco você está em um outro cenário, em um outro lugar, mas a tua fidelidade a Deus tem que ser a mesma. Aleluia! Você tem que ser o mesmo com Deus. Mudou o lugar. Mudaram as pessoas, mas o teu Deus continua sendo o mesmo. Aleluia. Está compreendendo isso? Amém? Aleluia.
E Deus contempla isso. Mas o diabo, ele vai fazer tudo. Ele vai querer armar uma outra cilada. E foi o que a mulher disse. Ele tentou me agarrar, está aqui a capa dele. E ele vai para a prisão. Que coisa, né? Ele vai para a prisão. Está lá na prisão. Está lá no cárcere. Começa ali. Continua ali sendo canal de bênçãos. Sendo instrumento nas mãos de Deus. E mesmo na prisão, ele é reconhecido como alguém de Deus. Mesmo na prisão, ele é reconhecido como alguém de Deus. Tanto que o carcereiro dá as chaves para ele. O carcereiro deixa ele administrar a prisão. Você vai administrar aqui agora. E ele se torna um administrador ali. Irmãos, que coisa magnífica. E ele interpreta o sonho do copeiro, interpreta o sonho do padeiro, né? O sonho de um era bom, o sonho do outro era ruim. Um ia ser exaltado, um ia servir o rei, o outro ia ser enforcado e enforcado, né? E ele tem o dom da interpretação, porque ele está ligado com Deus, ele é usado por Deus. E aí descobrem, né? O faraó descobre que há alguém, o copeiro fala, né? Ó, tem um lá embaixo, tem um lá no cárcere que fala, que o que ele fala, a interpretação dele é tiro e queda, ele sabe o que vai acontecer, Deus é com ele. O faraó queria saber sobre a visão das vacas gordas, vacas magras, né? E aí, traz até aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. Volta um pouquinho. Irmãos, antes dele sair dessa situação, irmãos, eu quero dizer para você, quanto mais você se santificar, quanto mais você consagrar o teu coração a Deus, mais Deus vai agir na sua vida. Amém? E se você quer que alguma coisa aconteça, a linguagem do céu é santa. Então é preciso consagrar a vida ao Senhor. É preciso estar na presença de Deus com sinceridade e com verdade. Se você tem sido seduzido pelo diabo, se o diabo tem seduzido você tem que renunciar a isso em nome de Jesus. Seja pela internet, seja pelo computador, seja lá fora, seja no trabalho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu conheci um monte de gente que serviu e se afastou, e traiu a esposa, traiu o esposo. Conheci pastores que caíram espiritualmente. E eu quero dizer para você, aleluia, em nome de Jesus, não brinque de ser cristão, seja um cristão de verdade, consagre a sua vida, renuncie o pecado, né? Venha buscar a Deus, cuida da tua vida espiritual, participa da célula, faz teu discipulado certinho, em nome de Jesus, aleluia, esteja nos cultos, né? Devocional com Deus, né? Consagra verdadeiramente a tua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Isso é um princípio de bênção para que você possa chegar a Deus quer te colocar. Amém? Amém, igreja? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Gênesis 41, lê comigo aí 14 a 16. Então enviou o faraó e chamou a José, e fizeram logo da cova, e barbeou, e mudou as suas vestes, e veio a faraó. Entendendo, igreja? Irmãos, quando Deus começa a fazer algo na tua vida, você tem que se preparar, né? Você tem que tomar
da bênção, daquilo que Deus quer fazer. Ele não foi de qualquer jeito perante Faraó. É a mesma coisa, né? Deus quer dar um emprego abençoado, a pessoa vai lá de qualquer jeito, né? Deprimida, lá na entrevista de emprego. Você vai como vencedor. Vou fazer minha barba, né? A dos irmãos aí, glória, não significa que você não pode ter barba, eu tenho cavanhaque, né? Aquela barba bem aparada, não sei como é que José fez, se ele tirou, se ele deixou paradinha, né? Mas ele foi, ele botou novas vestes. Opa, pera lá, vai vir um novo tempo na minha vida. Você está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Então, é quando você diz, opa, a condição de escravo, eu já estou contemplando, a condição de escravo, de prisioneiro, toda prisão, ela vai cessar na minha vida, seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela financeira, chega em nome de Jesus. Está entendendo? Opa, alto lá, eu vou me preparar, eu vou me arrumar, alto lá. Né? A gente sempre dá um tratinho a mais quando vem na casa de Deus, né? Põe uma roupinha, tá? Põe um cheirinho, aquele negócio todo, né? Não é verdade? Aleluia. Irmãos, glória ao nome do Senhor. É você se apropriar da bênção de Deus, é você tomar posse daquilo que Deus quer realizar na tua vida. Aleluia. E essa túnica representa, e essa roupa, essa troca de roupa, representa a restituição. José sendo restituído, o começo de uma restituição. Onde que você sai da prisão. Aleluia. Tudo aquilo que foi injusto começa a se reverter. Porque os olhares começam a ação de Deus, né, está sobre a tua vida, de haver um reconhecimento que você é uma pessoa de Deus, que você é de Deus, que você é voz de Deus, boca de Deus, é profeta de Deus. Está entendendo? Está compreendendo isso? Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Aleluia. José interpreta o sonho. Aleluia. Aleluia. E ele vai sendo colocado em posição de honra. Vai sendo colocado em posição de honra. Ele começa a administrar. Vem o período de escassez. E vem o período onde que o Egito começa a guardar, a reservar, a fazer suas reservas, e ele administra da melhor maneira. Tem esse governo sábio da parte de Deus, onde que acabou a comida em tudo que é lugar, mas eles tinham reservas, eles tinham para fornecer. Seus irmãos vão parar lá, sem saber que estavam falando com José, né? E José atende eles, pegar os detalhes, como eles foram, o período de quando Benjamim foi, quando Benjamim não foi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus, a sorte de José, Deus começa a abençoar a vida de José, aleluia, e as começam a acontecer, e começa a acontecer uma grande virada. Diga glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender o que José começa a ser abençoado.
José se torna um canal de bênçãos ali naquele lugar. O trabalho dele é reconhecido, ele se torna um governante reconhecido. Aleluia! Exaltado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, e a coisa mais linda que acontece, irmãos, sabe o que acontece? Que o agir de Deus não para aí, né? Eu até vou ler aqui a partir do versículo 38 de Gênesis 41. Leia comigo aí. Eu disse o Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Para aí. Esse homem tem o Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Depois disse o Faraó a José: que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José: eis aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Está entendendo? Amém? Diga glória a Deus. E pôs um colar de ouro no seu pescoço, posição de honra. Aleluia. Deus entrega a José a posição de honra, a posição de governo, a posição de governo total do Egito, debaixo do Faraó. Somente no trono ele era maior. Entrega toda a administração, tudo nas mãos de José. E versículo 44 diz: Faraó a José: eu sou Faraó, e ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Autoridade, governo, colocado nas mãos de José. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face do Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. A terra produziu nos 7 anos a mãos cheias. Juntou todo o entendimento. 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou mantimentos nas cidades, pondo nas cidades mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Então, ele foi honrado por Deus. Você entende isso? Amém? Ele foi honrado, o seu trabalho foi reconhecido, foi dado, foi trocado a sua túnica por uma túnica real, por uma túnica de governo, de líder. Um anel, o anel do rei foi colocado no seu dedo. O anel do Faraó foi colocado no seu dedo. Você está entendendo isso? Amém? Aleluia, em nome de Jesus. E o mais lindo de tudo, que quando José, tem um encontro com seus irmãos, ele poderia ter dito: olha, se lasque, não quero saber de vocês, sumam da minha frente, não quero saber de vocês. Ele poderia ter feito isso, mas ele era um homem de Deus, cheio do Espírito, diz a palavra. Amém? Sabe o que ele faz? Ele se apresenta diante de seus irmãos, ele perdoa os seus irmãos. E isso é lindo e é maravilhoso. E ele faz com que seu pai, sua família venha
consegue terras, Pai. E aquilo que era a palavra de Deus se cumpre, né? Quem sabe além do imaginado, do esperado. Se o diabo tenta atrapalhar a tua jornada, se o inimigo tenta atrapalhar o teu caminho, sabe, o que Deus vai fazer é muito maior. Agora, é importante demais você compreender, aleluia, que para cada dia de vergonha, diz a palavra, existe dupla honra. É importante você entender que quando alguém tentar te humilhar, opa, essa causa está na mão de Deus, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Está compreendendo? Amém? Aleluia! Quando tentar te impedir de prosperar, de avançar, o Senhor está tomando conta da tua causa, o Senhor está à frente de todas as coisas, sabe? O nome dEle seja glorificado através da tua vida, e que as pessoas não reconheçam meramente José, mas reconheçam o Deus de José, que entender, opa, esse homem é cheio do Espírito de Deus, esse homem tem a presença de Deus, tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, opa, vamos deixar na mão dEle, sabe, posição de honra, sabe, você ser exaltado no trabalho, você receber uma promoção, você ser colocado em algum cargo que você não imagina, não por conchavo político, não por causa disso, porque Deus é a tua vida, não por causa de favores de homens, mas porque Deus conhece o teu coração, e tem visto a tua oração, e tem visto a tua vida. Está entendendo? Está compreendendo? Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. O Senhor tem o poder de te abençoar no teu trabalho, aonde você exerce, seja no setor público, seja em que setor for, seja qual for, ali você tem que refletir a glória de Deus, ali você tem que ser um testemunho do Senhor, amém? Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, quem exalta é Deus, e diz a palavra que nós devemos nos humilhar diante da sua poderosa mão, que Ele, devido o tempo, vos exaltará. Amém? Não para que eu bata no peito e diga, eu. Não, é Deus sobre todas as coisas. O que somos nós? Quem somos nós? Está entendendo? Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Irmãos, o que eu vejo na vida de José? Uma promessa. O que eu vejo na vida de José? Um coração temente a Deus, um coração consagrado ao Senhor, intimidade, relacionamentos, vida espiritual, que fez a diferença, que tinha a revelação de Deus, que administrou segundo a sabedoria de Deus. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Sabe, o mundo, as pessoas, né? Elas podem achar que você não vai chegar aonde tem que chegar. E pode tudo estar conspirando, corroborando, né, ao contrário. Tá certo? Amém? Tudo parece contraditório, parece que não vai acontecer.
Só te coloca na mão de Deus e diga: eis-me aqui, Senhor. Senhor, a minha vida, independente do palácio, independente se eu estou na prisão, independente se eu estou na minha terra ou noutra terra, eu estou em Ti. É isso que Deus quer. Está compreendendo? Chega um tempo que não adianta. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Amém? De Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu quero orar pela tua vida, quero orar por você, quero orar pelos teus projetos, quero orar pela tua casa. Aleluia. José, ele trocou a túnica que ele tinha por uma roupa